É raro os negócios que não têm concorrência. Em muitos casos, você tem que lidar com concorrentes que já entraram no mercado bem antes de você e por isso já estão estabelecidos. Se você quer saber como vencer essa concorrência, o vídeo de hoje é interessante para você. Você sofre com a concorrência? A concorrência que você enfrenta é de fato muito forte? Existe uma forma de diminuir o peso dessa concorrência. Existe uma forma de você melhorar os seus resultados e conseguir furar esse bloqueio. E o principal método para você implementar isso é o funil de vendas. Se você já implementa, a percepção que eu vou te passar talvez vai te dar um ajuste sobre o que você deve fazer para diminuir o confronto com a concorrência. Então veja, a percepção do funil de vendas vai fazer toda a diferença. Agora, se você não tem um funil de vendas, você tem que entender que a falta de um funil de vendas eficiente pode deixar o seu negócio em desvantagem em relação à concorrência, que provavelmente já está utilizando uma estratégia de conversão e nutrição de leads, que é exatamente o que o funil de vendas oferece. Hoje nós vamos entender isso de forma objetiva para uma implementação imediata. Então o funil de vendas como um processo, ele vai trazer uma percepção de time, ou seja, o tempo correto de oferecer a sua solução, o tempo correto de tentar de fato vender, levando em consideração que isso acontece em qualquer mercado que você trabalhe, qualquer mercado onde existe a necessidade de convencer pessoas, você precisa de saber o time de se fazer essa call to action, essa chamada para ação. E aí eu encontro com pessoas que faz a call to action no primeiro momento. Só que eu também vejo pessoas que não sabem o momento certo para entrar com a call to action, que é o que? A chamada para ação. Tem pessoas que ficam apresentando o seu processo de venda a todo momento, e no momento da call to action, que ela tá ali tentando vender, o que ela faz? Ela espera o cliente tomar a iniciativa. Isso não vai acontecer nunca. Então veja, tem pessoas que falham por fazer rápido demais, e tem outras que falham por não fazer, ou por demorar demais a fazer. Porque você aqueceu aquela pessoa para a proposta e no momento de fazer a execução você deixou para o dia seguinte. Isso aí atrapalha todo o processo de venda. E eu vou te dizer que muitos negócios deixaram de ser bem-sucedidos por esse motivo. Então, a call to action é sobre o time, né? O funil de vendas, mais precisamente, é sobre o time correto de você estar utilizando a chamada para ação, oferecer o seu produto. Você não pode chegar vendendo no seu cliente. Então, algumas pessoas vão cometer esse erro de tentar vender no primeiro momento. O funil de vendas, ele vai vir com essa proposta de entender esse time, entender o tempo do cliente. Isso faz toda a diferença. Não importa qual o seu ramo de atuação, se você é um prestador de serviço ou se você tem um negócio físico. A verdade é que você precisa de clientes e você precisa, acima de tudo, entender esse processo. E não existe uma forma melhor de entender esse processo do que o funil de vendas. Esse conceito vai resolver grande parte dos seus problemas. Então vamos entender melhor o que é o funil de vendas. O funil de vendas é uma representação visual da jornada do cliente desde a conscientização até a ação de compra. Ele é dividido em várias etapas que variam de acordo com os modelos de venda, mas geralmente são compostos por 3 seções: sensibilização, interesse, decisão e ação. Cada estágio tem um papel importante no processo de conduzir o cliente à compra do produto, desde o momento em que ele identifica um problema até o momento que ele toma a decisão de compra. Existe um conceito que diz: a sua corrente é tão forte quanto o elo mais fraco. Isso quer dizer que se eu usar essa corrente, ela pode ter 30 elos fortes. Mas se um elo é fraco, ela é tão forte quanto esse elo mais fraco. É assim que é o seu processo de marketing. É assim que é o seu processo de aquisição de clientes. Às vezes você tem um produto muito bom, mas o seu processo de aquisição é fraco. Às vezes você tem um serviço, você presta um serviço de qualidade, mas o seu processo de aquisição é fraco e por isso não adianta. Então, o que eu te recomendo é que você conheça a sua corrente e descubra qual é o seu elo fraco. Então, o funil de vendas, ele vai trazer ali um processo que ele é dividido em 3 fases, que é o topo, o meio e o fundo. Essa seria a forma mais simples de enxergar o funil de vendas. E você tem que levar em consideração que caso você não tenha interesse em aprender, você fala, olha, isso não vai mudar nada na minha vida, entenda, esse funil já acontece no seu processo. Se você fez uma venda, esse funil está aí. Se você fez uma abordagem, esse funil está aí. Agora, se você teve resultado ou não, é a grande interrogação que o funil pode responder. Então, por que eu estou tendo resultado? Ou por que eu não estou tendo resultado? É porque uma dessas fases está sendo negligenciada, está sendo mal feita, e é onde você precisa fazer adaptação. Então, na hipótese de você ter um capital para investir, talvez você deveria investir nessa fase do funil.
ok? Então, em alguns casos a pessoa vai estar com um produto muito bom, em alguns casos a pessoa vai estar com uma prestação, o serviço é de qualidade, mas algo não está funcionando dentro do processo. E aí não importa se o seu serviço é bom, se o seu produto é bom, se você não entender o processo. Ou seja, não importa se você aprova esse método, se você tem interesse nele ou não, ele já acontece no seu negócio. E é por isso que você tem que investigar. Outro ponto muito interessante é que 90% dos profissionais, seja aí prestadores de serviço, vendedores, estão concentrados em gerar venda, em gerar ação. Então, automaticamente, eles se tornam panfleteiros, eles ficam ali panfletando os clientes, seja nas redes sociais, seja através do WhatsApp, sempre tentando vender. E isso é um dos grandes fatores que faz os negócios não ter lucro, faz o negócio fechar. Por quê? Porque é a todo momento tentando vender. Ou seja, essa pessoa está negligenciando todo o processo inicial, que está acima ali do processo de ação, que seria, por exemplo, consciência, interesse, o desejo. Isso não acontece numa fração de segundos. Então, quando você negligencia todas essas fases, que seria o início do funil, o meio do funil, fica muito mais complicado vender. E aí eu tenho outro ponto, que são as pessoas que não saem da parte superior do funil, que está sempre mostrando o produto, mas na hora de fechar a negociação, não consegue fechar ou fica esperando que o lead, a pessoa interessada, diga eu quero. Isso não vai acontecer. Então você precisa conhecer esse processo, tanto para fazer um aporte, um investimento, uma adaptação. Descobrir aonde que está o elo fraco, aonde que está a fraqueza do seu negócio. Isso vai fazer toda a diferença. Então, se você gostar do processo ou não, não importa. Ele está aí, é por isso que você precisa entender.